Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Eu queria dar uma palavra aqui nessa manhã, sentir desejo no meu coração mais uma vez, de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Meu nome é Andréia, eu tenho sentido esse desejo de compartilhar algumas coisas do Senhor nesses dias que o Senhor tem nos apressado a fazer a vontade dEle, por causa da necessidade desses últimos dias, de acordo com a Tua palavra. Nós sabemos que a volta do Senhor está muito próxima e o Senhor tem pressa de nos fazer entender algumas coisas que estão no coração de Deus a respeito desse momento que nós estamos vivendo, muito difícil nesses últimos dias. Eu queria só compartilhar aqui na palavra do Senhor, em 1 Pedro 4, a partir do versículo 12, porque ele expressa bem esse sentimento que tem estado muito forte no meu coração nesses últimos tempos. Então, assim diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se vergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Essa passagem, irmãos, de 1 Pedro 4, 12, ela expressa esse sentimento que eu venho tendo nesses últimos anos. Alguns anos eu venho tendo esse conflito interior, essa batalha interior que tem me despertado a buscar mais ao Senhor e entender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Eu gravei um outro vídeo e falando sobre praticamente a mesma coisa, que eu percebo que algumas pessoas, não são muitas, que conversam e elas têm o mesmo sentimento, de que parece que está tudo errado, parece que está tudo fugindo do controle, parece que nós não conseguimos ver Deus em muitas coisas, até dentro de algumas igrejas nós não conseguimos ver a verdade do Evangelho pregada e aquilo que Deus tem intenção de fazer. Bom, eu sou uma pessoa muito de falar com a emoção, porque eu sou muito intensa nos meus sentimentos. Eu tenho pedido a Deus para me ajudar a controlar as minhas emoções e me dar mais suavidade no falar, mais amor nas coisas que eu falo. Porque eu sei que eu tenho essa característica de que quando eu falo, parece que eu estou brigando com o mundo. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que essa maneira
de expressar os meus sentimentos, principalmente quando diz respeito às coisas de Deus, é uma maneira de um grito do peito para acordar e despertar aqueles que me ouvem com relação à seriedade e à gravidade desses últimos tempos que nós estamos vivendo, onde a palavra de Deus nos diz que seriam tempos difíceis. Não seriam tempos fáceis de viver, mas quando Deus diz na palavra dele que seriam os tempos difíceis, ele não estava se relacionando a desemprego, ele não estava se relacionando a fome, a conflitos políticos, a diferenças de preferências políticas, religiosas, ou problemas conjugais. Ele não estava falando disso, ele estava falando de dias difíceis da gente se manter de pé diante de Deus, da gente manter a nossa fé inabalável em Jesus. É isso que ele estava dizendo, porque a Bíblia nos diz que os tempos difíceis que viriam seriam esse tempo aqui, ó, em que nós não poderíamos estar aflitos com esse sentimento. Ele diz: amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vós, fogo ardente, destinado a provar-vos. Então, todo crente, todo santo, todos aqueles que estão buscando a Deus em espírito e em verdade, eles estão passando por isso aqui que o Senhor falou na palavra dele, para a gente não estranhar. Pedro diz: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós e dentro de vós, destinado a provar-vos. Esse fogo que vem, que é esse sentimento que nós estamos tendo, os santos estão tendo, de pensar que ele está sozinho no mundo inteiro, que ninguém mais está sentindo o que ele está sentindo, ninguém mais está vendo o que ele está vendo. Será que eu estou sozinho? Sabe aquele sentimento do profeta Elias, que foi para a caverna e achou que ele estava sozinho, né? Fugiu, até que Deus veio para ele e falou: o que você está fazendo aí? Ele falou assim: perseguir e matar os seus profetas, só eu fiquei aqui. E Deus falou para ele: Elias, sai daí, tem mais 7.000 que não se dobraram. Então, irmãos, tem mais 7.000 espalhados nos 4 cantos da terra, com os mesmos sentimentos, sentindo as mesmas coisas, sentindo o mesmo fogo, queimando por dentro. Mas olha que a palavra diz: destinado a provar-vos. Você sabe por que Deus disse isso? Se a gente continuar lendo a passagem, olha só. Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Como se esse sentimento que nós temos, como se nós tivéssemos alguma coisa errada, a ponto da gente pensar que só nós sentimos, a ponto de nós pensarmos que nós estamos errando, que nós estamos, nós não estamos no caminho certo, nós não estamos fazendo a coisa certa para Deus. Esse sentimento. Então, ele fala isso. Daí ele continua e fala assim, como se uma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, ele diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O que está falando isso? Que esse sentimento de prova que Deus está dando, olha, que Deus deu para provar-nos, é o mesmo sentimento que Jesus teve. Ele está associando esse sentimento
que está vindo sobre nós como prova, que está nos refinando com fogo, nos tirando as impurezas de nós, tirando nossos apegos às coisas desse mundo, tirando tudo que não provém de Deus, de nós. Essa é a prova que nós estamos passando. O crente verdadeiro, ele está sendo provado no fogo. Ele está sendo testado no fogo. Esse sentimento, esse fogo ardente que vem sobre nós, é essa prova, onde Deus está tirando todas as coisas do mundo de nós, nos preparando para uma grande coisa. Aí ele fala assim, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Por que ele se referiu a isso? Quando primeiro ele diz que nós estamos sendo destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, e depois ele fala assim, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Essa prova que nós estamos passando, que foi nos dada, que esse fogo ardente que nos está nos provando, é a mesma prova que Jesus sentiu. Porque ele fala, sois coparticipantes. Por que você acha que ele está associando os sofrimentos de Cristo a essa prova que nós estamos passando agora? Porque Jesus também sofreu essa angústia, esse sofrimento, que estava vindo uma prova sobre ele tão grande que ele até foi capaz de pedir ao Senhor, ao Pai, que se possível passasse dele essa prova, esse copo que ele teve que beber. Ele falou, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. É a mesma coisa que nós temos que falar quando nós identificamos que essa prova que nós estamos vivendo e passando, ela é a mesma prova que Jesus fez. Nós temos que dizer, Senhor, todavia não seja a nossa vontade feita, mas a tua, como Jesus falou com o Pai. Então, irmãos, ele vai adiante e diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Irmãos, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, vamos analisar uma coisa do que está acontecendo no nosso meio cristão, no nosso meio, sem mencionar títulos de igreja nenhuma, porque não é esse o propósito. Vamos analisar. Jesus diz aqui, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Irmãos, como que nós vamos associar essa injúria que nós sofremos pelo nome de Cristo? Qual é a injúria que a igreja hoje, em geral, está sofrendo? Nenhuma. A igreja nossa, eu estou falando da igreja moderna nos países liberais, onde não há perseguição religiosa. É isso que eu estou falando. Não estou falando das igrejas dos países que perseguem as igrejas, dos países comunistas, que odeiam o crente. Esses, não estou falando desses. Esses estão aqui, ó, cabidos aqui nessa passagem. Essa passagem são para esses irmãos que estão lá nas igrejas perseguidas, que estão sendo mortos, torturados por amor a Cristo. Essa passagem é para aqueles irmãos, para esse tipo de igreja, que estão sofrendo essa perseguição, porque são cristãos e não podem exercer sua fé nos países onde há grande perseguição dos cristãos. Nós sabemos muito bem, porque nós lemos todos os dias. Quem não lê é porque não quer saber, entendeu? Quem não sabe o que está acontecendo com as nossas igrejas nesse país é porque está confortável não saber, não querem saber o que está acontecendo. Mas nós sabemos o que está acontecendo. Nós que procuramos e que nos importamos com os nossos irmãos que estão sofrendo nesse país de perseguição, nós sabemos o que está acontecendo. Essa passagem é para esse tipo de igreja. Não é para nós que estamos vivendo nesse conforto. Não é. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Eu chego à conclusão de que as nossas igrejas modernas,
desse tempo que nós estamos vivendo moderno, nas grandes cidades, nos países onde nós somos livres para adorar e ir à igreja e abrir templos e fazer a nossa festa de cristão, esses não são esses que se encaixam aqui. Mas também essa palavra não só se relaciona a essas igrejas perseguidas que estão lá sofrendo por amor verdadeiro, porque querem ser crentes e morrem porque não negam a Cristo, porque querem continuar servindo a Deus, essas, mas também para esse grupo de pessoas que está referido o capítulo 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Aqueles gatos pingados dentro de toda a igreja, independente de título denominacional, para esses santos que estão tendo esse sentimento, com esse sentimento de fogo ardente que queima, como se alguma coisa estranha, extraordinária estivesse acontecendo. Individualmente, todo santo que serve a Deus em espírito e verdade, que não se conforma com as coisas desse mundo, que vive baseado naquela passagem que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Esse crente que não está conforme às coisas desse mundo está sentindo isso aqui. Essa passagem é para você que está sentindo isso, como se uma coisa estranha viesse na sua vida. Entendeu a diferença? Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Quando que as igrejas modernas, que se comprometem com o sistema desse mundo, estão sendo perseguidos e injuriados? Você analisa e responde. Eu não vou responder, porque eu vejo com os meus olhos e os meus ouvidos. Eu ouço o que está acontecendo. Estamos sendo injuriados. Então, irmãos, acabou o outro vídeo, parou, eu tive que continuar com esse. Então, essa palavra é que Deus, nesses últimos dias, está testando cada um dos santos, dos escolhidos dele, dos servos dele. Vamos continuar. Aí ele diz: se pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois. Vamos ver o que diz o verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, peraí que eu perdi aqui, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhem disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Tem várias coisas aqui, irmãos, para a gente observar. Pensa primeiro. Não sofra, porém, primeiro ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Depois ele diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, como quem se intromete no negócio ali. Bom, o que ele está falando aqui? Se você não vive uma vida reta, se você não rouba, se você não mente, se você não faz negócios errados lá fora, se você tem uma vida reta, de não fazer mal nenhum e obedece o Evangelho de Deus, como ele entende que a gente obedeça,
não seja... Então, se você não é perseguido por causa disso... Então, irmãos, continuando aqui. Se você não é perseguido por causa dessas situações aqui em que Deus diz que não seja, então, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, essas coisas. Então, ele está dizendo que se você sofre porque você está fazendo uma coisa que é errada, contra os princípios de Deus, contra a lei do homem, o certo ou o errado, isso não significa que você está sofrendo pelo nome de Cristo. Sofrer pelo nome de Cristo é você fazer a vontade de Deus que está escrita aqui nessa palavra. Quando você vive uma vida reta, de acordo com os princípios e parâmetros que o Senhor estipulou na palavra dele como sendo certo ou errado, conduta moral, uma conduta como diz, uma conduta reta diante do homem, para o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Agora, se você fazendo o bem, qual o bem? Obedecendo a palavra de Deus e os mandamentos de Deus, que a gente sabe quais são as coisas que o Senhor condena na palavra dele. Nós, né, não adulterarás, não roubarás, não matarás, não levantarás falsos testemunhos. Todas essas coisas que nós fazemos, que Deus disse que nós teríamos que fazer, que Ele disse que era o certo fazer, que Ele colocou na palavra dele como um mandamento para nós seguirmos, se nós fizermos todas as coisas de acordo com a palavra de Deus, por exemplo, vou te dar um exemplo do que é ser perseguido por Cristo. Nós vivemos num mundo moderno onde as leis humanas do homem estão sendo mudadas para acomodar os prazeres do homem. Vamos falar de uma coisa. Por exemplo, diz-se e defende-se o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Homem pode se casar com homem, mulher com mulher, e Deus sabe mais o que está por vir, porque a gente sabe que as trevas estão vindo e vai ter pior. Daqui a pouco já existem situações, aberrações, que a pessoa pode casar com a árvore, com o computador. Eu não tô brincando não, irmão. Outro dia, um tempo atrás, eu vi na notícia que o homem estava casando com o computador dele, ou a mulher, não sei, eu não lembro, mas um ou outro, eles estavam casando com o computador. É esse ponto que nós estamos chegando. Então, eu já li coisas absurdas, já vi coisas que não é o momento de falar, que não é esse o propósito dessa pregação. Mas eu tô falando o que é ser perseguido por amor a Cristo. Aí nós, como cristãos, conservadores dos princípios cristãos estabelecidos por Deus, que o homem... Deus criou o homem e a mulher, e o homem tem que se unir à mulher em casamento e para procriação, né? Para encher a terra. Foi isso que Deus falou, multiplicai-vos, o homem e a mulher. O homem vem e cria uma lei para acomodar os desejos do próprio homem. Porque o homem é feliz e ele tem que ser feliz, e ele agora tem que ser uma maneira de ser feliz. Ele se encontrou como diz, o sentimento dele é por outro homem. Um homem masculino se atrai por outro homem e decide que isso é amor e quer viver. E assim nós sabemos. Esse exemplo que eu estou dando. Nós, como cristãos, temos os nossos princípios baseados nas escrituras que diz não para isso. Não deitará o homem com outro homem. Abominação é para o Senhor. E da mesma maneira a mulher, que deixaram seus costumes normais para se abrasarem com outras mulheres. A abominação para o Senhor. Aí nós defendemos esses princípios e não concordamos. Somos perseguidos pelo governo,
que vem e diz que a igreja, ou já aconteceu aqui na América, vocês bem sabem, eu acho, um casal cristão que era dono de uma padaria, confeitaria, e eles se negaram a fazer um bolo para um casamento de um casal homossexual. Pois bem, todo mundo sabe, não sei se vocês sabem disso, mas eles foram perseguidos pelo governo. Não pode negar isso por discriminação. Quando você é perseguido por esse fator, significa isso aqui que o Senhor está falando. Se pelo nome de Cristo sois, injuriados, bem-aventurados sois. É isso é que é ser perseguido pelo nome de Cristo. Se o governo decide fundar uma religião, que não está muito longe de acontecer, nós sabemos disso, mas também não é um assunto para agora. Decide fundar uma religião e acabou, ninguém mais tem título de cristão, é um Deus só, uma religião só, ninguém mais vai, vocês vão aqui servir essa religião aqui que o governo criou. Aí a gente como crente fala, não vamos seguir, não vamos nos dobrar para Baal. Aí você é perseguidos por amor de Cristo. Entende, irmão? Ou você, não sei, tantos exemplos, por amor de Cristo. As igrejas lá nos países onde existem as perseguições terríveis, estão sendo mortos nossos irmãos, torturados, presos, separados da família, matando filhos na frente de pais, pais na frente de filhos, por causa de amor. Isso é padecer e sofrer por amor a Cristo. Não é você estar na igreja, irmão. Vou falar aqui, tá? Aí você quer um ministério da música. Você canta muito bem, sua voz é muito linda, não te dão oportunidade para cantar na igreja. Aí você fala assim, estou sendo perseguido por amor a Cristo. Não é isso não, irmão. Não é isso. Aí você deixa de pagar a conta de luz. Tem casos extremos que os irmãos estão passando necessidade e não têm condições. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você não pagar os seus dures, entendeu? Suas obrigações. Falei dures. Estava usando a palavra em inglês. As suas obrigações. Aí cortam a tua luz. Você está sendo perseguido? Não. Isso não é perseguição. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo é quando você vai... Aí você vai lá pregar o evangelho na praça. Aí você começa a pregar contra o pecado. Combater o pecado. Homossexualismo é pecado. Aborto é pecado. Se você está fornicando, você está em pecado. Se você está adulterando, você está em pecado. Se você está levantando falso testemunho, você está em pecado. Se você está... todos os pecados que a Bíblia diz chamam de pecado. Aí... você é perseguido lá na praça onde você está pregando. Um grupo de ativistas chegam e começam a jogar ovo em você, pedra em você, começam a falar coisas terríveis sobre você. Perseguição. Pelo nome de Cristo. Isso que Jesus está falando. Era isso que Pedro estava falando, era isso que eles estavam vivendo na época. Porque... o evangelho estava sendo pregado no começo das igrejas e eles estavam sendo perseguidos ainda pelos judeus, pelos romanos, pelos fariseus. Eles estavam sendo perseguidos. Entende, irmão, o que é perseguir por amor a Cristo? Não é o que você está pensando. Não é porque você deixa de fazer as suas obrigações e aí vem as consequências dos seus erros. Isso não é perseguição por Cristo. Perseguição por Cristo é ser o que Jesus fez. É ser perseguido por fazer o bem, por multiplicar o pão.
para os pobres, por curar um enfermo que estava doente, que era sábado, entendeu? É isso que é perseguição, porque ele veio, Jesus veio, né, e exortou todos os religiosos da época. Aí se você está pregando a verdade, entendeu? Aí as pessoas se levantam contra você, falando que não, vem um evangelho aí muito fácil de viver, entendeu? Aí vem e te critica, porque você está pregando a verdade. Perseguição. Isso é perseguição. Prevalecer por amor a Cristo, por amor a esta verdade aqui. Não a verdade que estão criando por aí. Não essa verdade suposta, né? Que é uma mentira, porque não existe verdade, meia verdade, né? Ou é verdade ou é mentira. Entendeu? Esse evangelho fácil que estão querendo pregar por aí, entendeu? Que não tem uma vida de renúncia, de abandono do pecado, de abandono das coisas do mundo, entendeu? E, né, conveniência, evangelho da prosperidade, Deus quer que você seja feliz, né? Porque Deus deu essa terra aqui para você aproveitar e usufruir dela, entendeu? O que aconteceu com a porta estreita? Né? O que aconteceu com a palavra de Jesus que ele disse que nos últimos dias, né, vinha apostasia? Cadê a palavra que tá dizendo isso? Onde está o evangelho verdadeiro? Então, se você prega a palavra de Deus verdadeira, que confronta uma vida de pecado, que confronta o pecador, o cristão, hein? Não deveria ser, né? Ah, mas todos nós pecamos. Todos pecamos e destruídos, estávamos da glória de Deus. Mas Deus nos reconciliou e agora Jesus, através de Jesus, e Deus querem que a gente viva uma vida em santidade, em separação. Por quê? Porque ele nos deu uma coisa chamada graça. Sabe o que é graça? Graça não é passaporte para você pecar. Ah, porque a lei era muito difícil, ninguém podia cumprir. Deus teve que matar o seu filho para nos reconciliar para ele, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém conseguia realmente, de fato, cumprir toda a lei, né? Então todos nós estávamos condenados, porque não conseguiríamos cumprir toda a lei. Mas a graça, irmão, é o poder de... Graça é isso aqui, olha, deixa eu falar. Definição de graça, de acordo com a palavra de Deus. Estávamos separados de Deus, não conseguiriam. A Bíblia nos diz que nenhum dinheiro no mundo que nós tivéssemos poderia nos comprar a salvação, o perdão de Deus. Não tínhamos saída, não tinha solução. Não tinha. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, porque Jesus veio, cumpriu a lei, se fez sacrifício por nós, derramou seu sangue, morreu na cruz. Graça, pura graça, não merecíamos, foi de graça, foi graça de Deus, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graça, definição de graça, João 3,16. Não merecíamos, porque Deus amou o mundo. A graça é o amor de Deus dado por nós, para nós, sem merecimento. Isso é graça. Não por obras. Aí eu tenho ouvido falar por aí que nada que a gente faz não resolve o problema com Deus. Nós não podemos, nada das nossas obras muda. É verdade, porque o sacrifício já foi feito. Mas só que, irmãos, a graça, a graça é o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é graça. É isso que Deus falou assim, não por obras. Por quê? Nenhuma obra humana poderia ter sido feita para pagar os seus pecados e o meu pecado. Nenhuma obra humana. Isso é não pelas obras, para que ninguém se glorie. Significa que se Jesus não tivesse sido enviado pelo Pai com o propósito de nos salvar,
significa que nenhuma obra que fizéssemos, que a gente pudesse se gloriar, eu fiz tudo que eu podia para me santificar, para eu conseguir o mérito da salvação. Não pode, não existe, não por obras para que ninguém se glorie. É isso que Jesus, que a palavra diz. A graça foi o sacrifício de Jesus na cruz que nos salvou sem merecimento, e essa obra foi feita por um homem, que foi Jesus. Essa é a obra que ninguém poderia fazer. Você não poderia morrer pelos seus pecados, nem eu poderia morrer, nem um outro ser humano na face dessa terra, nem o mais puro homem, nem Jó, que foi considerado um homem justo diante de Deus, poderia ter conseguido ser salvo pelas obras dele que eram boas e justas. Vamos colocar assim. Tá entendendo? Isso é graça. Agora, a Bíblia diz assim, que a salvação, que a fé sem a obra nada é, e a obra sem a fé nada é. Então, nós, o que nós fazemos? É pela fé, né? Salvação pela fé. Nós, o que nós fazemos? Nós obedecemos a palavra de Deus, que é um mandamento. Então, essa palavra, essa graça, ela nos capacita a não pecarmos. O Espírito Santo nos capacita a não pecarmos contra Deus. Não acontece da noite para o dia, não acontece instantaneamente. Às vezes leva uma vida, anos. Tem pessoas que levam menos tempo, outras levam muito tempo para chegar nesse ponto, entendeu? De não pecar contra Deus voluntariamente. Voluntariamente. Entendeu? Porque o pecado, irmão, que aborrece a Deus, é o pecado voluntário. É o pecado que eu peco sabendo que é pecado. Eu não posso roubar. Eu vou lá e pego uma coisa que não é minha e trago para casa. Voluntário. Totalmente voluntário. Totalmente pecado. Entende? Eu sei que a Bíblia diz e condena o adultério. Não adulterarás. Eu adultero porque eu estou debaixo da graça de Deus, que é maior do que isso, e entende a minha fraqueza. Não. Não. 1000 vezes não. Pecados. A Bíblia diz que os adúlteros vão para o mesmo lugar que Satanás vai. Você sabe para onde ele vai, não sabe? Então, é para lá que você vai, se você continuar adulterando. É para lá que você vai. Se você morrer e você estiver fornicando e você teve chance de entender que você tem que parar e você não parou, se você morrer nesse pecado, você vai para onde Satanás vai, o destino final dele. E você vai ficar com ele para sempre como seu Deus. Porque você fez a vontade dele, não fez a de Deus. Entende quem que vai ser seu Deus por toda a eternidade? É Satanás. Que você fez dele seu Deus. Ele que é mentiroso, adúltero, tudo que de ruim é ele. A Bíblia Jesus chamou essa geração de filhos de Satã. Acredita nisso? Chamou os fariseus e escribas. Olha quantos cristãos são filhos de Satã hoje. Se morrer na condição que está de pecado, vai para onde Satã está, onde seu Deus está. É essa a verdade. Quer ouvir? Para de pecar voluntariamente. Existem pecados inconscientes que a gente faz, pensa, depois nem lembra que pensou. É por isso que quando eu oro, Senhor, perdoa os meus pecados, pensamentos, palavras e obras. E aquele, Senhor, que eu nem sei que eu fiz, me perdoa por eles. Traz minha memória. E se o Senhor não trouxer, me perdoa por eles. A minha oração é assim. É clara diante de Deus. Então, irmãos, essa palavra aqui está falando de isso é que é sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo é sofrer por fazer as coisas certas e de acordo com a vontade de Deus. Se você tem um irmão que é carnal e te condena,
sabe? Vive te espetando porque você é muito santa, você já devia... Eu já ouvi muito isso. Você já devia estar até subindo lá pro céu, de tão santa que você é. Isso é perseguição, porque só você e Deus sabem o quanto te custa para você ficar em santidade diante de Deus. Só você e Deus. E vem um te critica, entendeu? Vem os de fora, né? E te critica porque você tá vivendo em santidade. Perseguição. Agora, se eu sou um crente e tô errando, entendeu? Tô fazendo as coisas erradas e um irmão vem e me critica, isso aqui não é sofrer por causa de Cristo. Você não tá sofrendo por causa de amor a Cristo, não. Você tá sofrendo porque você vou usar palavras torpes, não, irmão. Entendeu? Porque você não é um irmão verdadeiro, você não é um crente verdadeiro. Você tá sofrendo pelas suas próprias consequências dos seus erros. Não é por Cristo. Tem nada a ver essa palavra aqui, o que tá falando. Nada a ver. Nada a ver. Irmão, eu não tô sendo tão perseguido na minha igreja porque não me dão oportunidade para nada. Tô lá já há anos. Tô sendo perseguido. Os irmãos estão me perseguindo. É uma perseguição que você nem sabe, irmã. Nosso Deus. Isso não é perseguição, irmão. Vai viver para Cristo. Vai cantar para Ele no banheiro. Ele vai receber muito mais do que a igreja. Vai cantar para Ele na sua casa, sozinho, se você estiver sozinho lá. Louva Ele. Para que você quer cantar na frente da igreja para aparecer? Isso aí não é para Jesus, não. Isso não é para Deus, não. Isso é para você mesmo. Fala a verdade. Não é? Não está sendo perseguido coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Ai, Deus, tem misericórdia de nós. Aí ele fala, né, que para você não sofrer por essas ocasiões, mas se sofrer como cristão, não se vergonhe disso. Se você está sofrendo porque você é crente, verdadeiro, está querendo fazer vontade de Deus, não fique com vergonha. Tenha, como diz, não se vergonhe, mas glorifique a Deus com esse nome, por amor a Cristo. Glorifica a Deus se você sofre, porque você está separado para Deus, porque você é um crente que ora, que jejua, vive uma vida na simplicidade. Aí tá tão te perseguindo, aí sim. Aí a Bíblia diz assim, né? Como é? Não se vergonhe disso. Antes glorifica a Deus com esse nome. Aí ele vai, no versículo seguinte, e diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, vamos analisar, né, irmão? Pois esse versículo, essa passagem, está ligada a todos os acontecimentos acima que Pedro narrou. Primeiro, vamos lá. Ele fala assim, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Quer dizer, nós estamos sendo provados, nós vamos ser colocados à prova. Nós vamos ser perseguidos por amor a Cristo. E nós vamos ser colocados à prova, dessa maneira, né? Aí ele fala, não estranheis, porque foi Deus que deu, que surge no meio de vós, foi Deus que colocou. Por quê? Porque nós estamos provados, olha aqui, ó, destinado a provar-vos. Então, esse fogo ardente que surge no meio de vós, que a gente pensa que o mundo tá contra a gente, entendeu? E aí já ele fala assim, destinado a provar-vos. Aí nós estamos sendo provados. Aí ele fala várias coisas, né? Que se você sofrer por amor de Cristo, bem-aventurado és. Mas se você não, que o seu sofrimento não seja porque você está fazendo as coisas erradas, mas se você está sofrendo por fazer o que é certo, glorifica a Deus. Aí ele fala assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Então, olha aqui. Nós estamos sendo julgados. Nós, crentes verdadeiros, estamos sendo julgados primeiro. Nós estamos sendo testados. Nós estamos sendo testados. Como? Deus vai trazer provas para a sua vida, para você servir a Deus e você ter a oportunidade de sofrer por Cristo.
Entende? Vai nos ser dado uma prova de fogo que vai nos provar para ver se nós estamos aptos a sofrer por Cristo, pelas causas desse evangelho, por fazer o bem, por fazer a vontade de Deus. Esse julgamento está na vida dos crentes hoje. Nós estamos julgados e Deus estava querendo ver, nos testando, e aí vem essa coisa estranha que Deus diz que nós sentiríamos, mas ele falou pra gente não ficar confuso, pra gente não, como diz, pra não estranhar, pra gente não estranhar, mas, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Nós vamos sofrer as mesmas rejeições que Jesus sofreu. Adivinha de onde mais vai vir? Onde que veio a perseguição de Jesus? Preciso falar, né? Não, né? Não precisava. Quem perseguiu Jesus? Os religiosos, irmãos, aqueles que estavam lá com o livro na mão, com as escrituras na mão. Jesus estava lá revelado no livro de Isaías, e eles não conseguiam ver, não viam. Você vai falar de santidade, de verdade, vai condenar o pecado, vai falar mais e de novo, e os religiosos não vão ver. Sofrimentos de Cristo, a mesma coisa. Vamos lá de novo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Quais foram os sofrimentos de Cristo? Perseguição dos seus próprios irmãos. Os judeus eram irmãos de Jesus por hierarquia, hereditariedade, desculpa. Entende? Aí o que Jesus falou lá no livro de Mateus 24? Irmãos, se levantará contra irmãos, reino contra reino. Reino, a gente está pensando que é reino lá do outro país, né? Estados Unidos contra Brasil, né? Brasil contra Venezuela. A gente está pensando que é isso. Reino contra reino, é o reino de Deus. Lembra que quando Jesus falou assim, um reino dividido? Lembra quando ele falou dos fariseus lá, que falava que ele expulsava os demônios por espírito de Beelzebu? Eles vão falar de você também, irmão. Eles vão falar que você está falando coisas que não está na Bíblia. Eles falavam que Jesus estava blasfemando as Escrituras. Não vai falar de você. Não vai falar só se você não for participante do sofrimento de Cristo. Só se você não for. Mas se você for, tudo que Jesus falou que os santos seriam perseguidos, vai ser. Entende? Eu não vou me prolongar muito não, porque eu acho que eu já estou muito tempo aqui. Então, aí ele fala, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Aí ele fala assim, ora, se primeiro vem por nós, se nós primeiro estamos passando por essa prova de fogo, porque esse fogo ardente que nós estamos sendo provados, aí ele fala, né, para a gente se alegrar por ser coparticipando do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Olha, irmãos, tem uma promessa para nós. Depois eu tenho no meu coração gravar um vídeo sobre o nosso alvo, o que nos espera, a pregação que foi deixada para trás. Em nome de Jesus, eu quero ter essa oportunidade, porque isso está queimando como um fogo dentro do meu coração para falar sobre isso. Mas, irmãos, então ele fala assim, olha,
Porque sobre vós... não, peraí um pouquinho, desculpa. Para que também na revelação da sua glória, quando Jesus foi revelado na sua glória, quando ele voltar, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então nós temos que ser participantes dos sofrimentos de Cristo hoje, para que a gente para que quando na revelação da glória dele, nós seremos exultados. Entendeu? Nós estaremos explodindo de alegria, transformados como ele. Isso que ele está falando. Tem uma palavra no meu coração que o Senhor colocou para falar sobre isso, mas numa outra oportunidade. Uma bênção maravilhosa, irmãos. Então, irmãos, aí ele fala, se nós estamos passando por esse julgamento, nós os santos estamos passando por isso. Esse é o nosso julgamento. Se padecermos por amor a Cristo, por falar a verdade e viver em santidade, bem-aventurados sois. Aí ele fala, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Irmãos, se nós vamos ser provados, massacrados, amassados, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Nessa prova que Deus está fazendo, que nós estamos sendo julgados primeiro. Deus está peneirando o ouro e tirando todas as impurezas, entendeu? Porque ele precisa de crentes fortes, verdadeiros e puros para o que está por vir. Puros na presença dele. Não conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação da mente. É isso que Deus quer. Aí, ele fala que será então daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus. Ele pergunta. Vai ser terrível. Terrível, 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 terrível para aqueles que não obedecem a Deus. O julgamento dessas pessoas vão ser terríveis. Não, o julgamento será terrível. Aí ele fala assim, olha, que será daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Aí ele fala assim, ó, adicionou, né? Mais uma coisa. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Irmão, é com dificuldade que nós somos salvos. As pessoas ficam pregando uma coisa que não é verdade por aí, que você já foi salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Você vai viver uma vida agora de... Ok, tá bom, faz aí, vamos, ora aí, tá bom, Jesus vai te ajudando e você vai vencendo, meus irmãos. Se é com dificuldade que o justo é salvo, irmão, é com dificuldade que nós somos salvos. É com dificuldade. Não é uma vida fácil, é uma vida brigando, lutando contra o pecado e vencendo as tentações diariamente. Quando você acorda de manhã, que os seus olhos são abertos, que você bota o seu pé fora da cama, começou a sua batalha contra as tentações. Já naquele dia ali, e você conta com o Espírito Santo de Deus e ora e pede a Deus e agradece a Deus por renovar as misericórdias dele na sua vida. Pede a Deus força para vencer as tentações daquele dia, porque é com dificuldade que o justo é salvo. É na presença de Deus, orando e pedindo a Deus para mostrar os nossos erros onde está e não nos deixar cair em tentação. É isso que nós temos que lutar. Aí ele diz, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Como será, então, se é difícil para nós, que somos justos, os justos serem salvos, como então será para o pecador? Ele não tem nem saída mais. Acabou. É muito sério, irmãos. Porém, por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Olha bem, irmão,
Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Irmãos, tem situações na nossa vida, sofrimentos, que Deus que enviou. Foi Ele que enviou. Olha, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Jesus, irmão, sofreu segundo a vontade de Deus. Paulo sofreu segundo a vontade de Deus. Pedro sofreu segundo a vontade de Deus. João sofreu segundo a vontade de Deus. Tudo a gente culpa o diabo, não é? Deus manda sofrimento para nos testar, nos purificar no fogo. E tem uma pregação aí errada, errônea, falsa, mentirosa, dizendo que Deus quer que você seja feliz. Não é verdade. Não é verdade. Deus não quer que você seja feliz. Deus quer que você seja separado para Ele. E a Bíblia diz que por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. É segundo a vontade de Deus. É Ele que manda sofrimento e o sofrimento nos aperfeiçoa. As lutas e tribulações são para nos aperfeiçoar para Deus. Não acredita nessa mentira. Vem, lê isso aqui, olha, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que a gente está pensando. Não é verdade, não é. Irmão, analisa a palavra de Deus, leia, isso aqui é para sua salvação. Então, Deus diz mais. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Tudo que Deus quer que a gente faça é fazer o bem, de acordo com isso aqui. É isso. E se a gente sofrer pelo bem, por fazer o bem, na prática do bem, bem-aventurados sois, porque verás a Deus. Porque tá aqui, ó. Para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então, irmãos, eu senti desejo de falar, nem pensei que fosse falar sobre isso, na verdade. Para falar a verdade para os irmãos. Eu estava voltando para casa, depois de levar o meu filho para a escola, e vim pensando no caminho, Senhor, o Senhor quer que eu fale alguma coisa, uma palavra, o que o Senhor quer que eu fale, Senhor? Porque assim eu tenho feito. Irmãos, a minha vida é assim. O que o Senhor quiser falar, através de mim, eis-me aqui. Entendeu? Eis-me aqui. Como eu falei no outro vídeo, e repito, porque eu não quero que haja uma confusão de que eu não sou nada. Não sou nada. Quer saber quem eu sou? Nada. Eu só quero ser um vaso usado nas mãos do Senhor. É isso que eu quero ser. O que o Senhor falar e colocar no meu coração, eu vou falar. Tá aqui na Bíblia. Ó, tá aqui. Entende, irmãos? Então, esse é o meu desejo, do meu coração, fazer a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso esse é o meu objetivo. Quero pedir que os irmãos, quero agradecer para aqueles que têm ouvido, têm tirado tempo para ouvir, e dizer que se você está ouvindo esses vídeos, esse vídeo, outro vídeo, é a propósito do Senhor, porque, mais uma vez, eu quero dizer que o Senhor vai fazer ouvir aqueles que Ele quer que ouça, aqueles que Ele tem propósito que ouça. Eu não quero pedir para você, não quero fazer nada disso, mas, irmãos, acho que me deu um sinal ali de que eu não tenho muito espaço mais para gravar. Então, que o Senhor abençoe e te guarde, e que esse dia seja um dia abençoado para você, e que você medite na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor falou através de mim hoje e através do seu Espírito Santo. Tá bom, irmãos? A paz do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.